Bom, essa é a nossa terceira web aula sobre o assunto de limites. E a minha proposta hoje é tentar resolver alguns limites, né, usando aquelas propriedades da aula 2, porque isso vai ajudar bastante a vocês quando vocês forem estar trabalhando nas avaliações das atividades. Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns limites, tá, que eu achei assim, relevantes, que vocês podem estar observando na lista de exercício, no próprio livro texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse exercício para vocês a partir daquelas propriedades. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, que fala o seguinte: utilizando as propriedades e os teoremas sobre limites, propriedades essas que já foram faladas na aula anterior, ele quer que você calcule os limites se existirem. Ok. Então, vamos lá. Vamos observar, então, aqui cada limite, cada função que representa aqui no exercício abaixo. Bom, na letra A, se você observar, ele quer que você calcule, vou fazer a leitura para vocês da maneira correta. Ele quer que você calcule o limite de 10 quando o x tender esse número grandão aqui, ó, menos 388.999.999. O que quer dizer isso? Olha, a primeira coisa que tem que observar é a função, né? Porque não é o limite das funções. Ok. Então, que função é essa aqui? Olha, essa aqui é uma função constante. Claro, não tem a variável x, então é uma função constante. Então, se a função é constante, não sei se vocês lembram, o limite da constante é a própria constante. Então, a resposta desse limite aqui é menos 10. Não tem que fazer cálculo nenhum. Por quê? Porque, como a função é uma constante, independentemente para onde está indo x, olha, x está indo para um número muito grande, mas não interessa se a função é constante, pela propriedade, vamos escrever a propriedade aqui, ó, limite da constante quando x tende a A é igual à própria constante. No nosso caso aqui, a nossa constante é menos 10. Então, repetindo, limite de menos 10 quando x tender a esse número aqui, vai ser o próprio menos 10, porque a função é constante, e pela propriedade, o limite da constante é a própria constante. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos agora na letra B. O segundo limite, ele dá essa função aqui, ó, 3x menos 1. Se você observar isso aqui é uma função do primeiro grau, mas também é uma função chamada de função polinomial. Ou seja, é um polinômio. Eu não sei se vocês lembram, existe uma propriedade que fala o seguinte: se a função é polinomial, basta você ver para onde está tendendo o x está tendendo o que aqui? A menos 2. Então, se a função é polinomial, o limite dessa função f de x, quando x tende a menos 2, é simplesmente calcular o f de menos 2. Ou seja, é só eu tentar substituir diretamente aqui o x por menos 2. Então, nós vamos ter aqui o triplo de menos 2 é menos 6, menos 1. Então, a resposta é menos 7. Então, professor, qual a propriedade que você usou aqui? Olha, eu usei a propriedade da função polinomial. Se a função é polinomial, se f de x é uma função polinomial, então basta calcular o valor da função no ponto. Como eu quero x igual a menos 2, eu simplesmente vim direto aqui e substituir o x por menos 2. Vamos ao terceiro exemplo. De novo, se você observar, a função aqui dentro, ó, a função é também uma função polinomial. Ou seja, ela é um polinômio. Se ela é um polinômio, então você lembra? Ó, limite de f de x quando x tende a qualquer a. Se f de x é um polinômio, basta calcular o f de a. Então, no nosso caso aqui, basta eu calcular, eu quero saber o quê? Eu quero saber o limite de menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2 quando x tender a menos 2. Então, se o x tende a menos 2, como a função é uma função polinomial, então basta substituir o x por menos 2. Agora, toma cuidado com esses sinais aqui, ó.
sinais negativos, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a substituição devagar, ó. Eu vou trocar o x por menos 2. Como o x também é negativo, eu vou usar sempre parênteses, ó. Menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, né? Mais 5 vezes menos 2, menos 2. Observe que eu sempre fico usando parênteses, essa questão de fazer o joguinho do sinal da maneira correta e tal. Então, vamos lá, ó. Calculando essa expressão numérica, nós vamos encontrar menos 2 vezes. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Se você bater na calculadora, você vai ver que vai dar 4. Então, é mais 5 vezes menos 2, menos 2. Vamos fazer a resolução direta agora. Menos 2 vezes menos 4 dá menos 8. 5 vezes menos 2 dá menos 10. E menos 2, então eu vou ter aqui menos 8 e menos 10 dá menos 18. Menos 18 e menos 2 vai dar menos 20. Ok? Então, as três primeiras funções, bem tranquilos. Uma função constante e duas funções polinomiais. O nosso próximo exemplo agora não é mais uma função polinomial, né? Isso aqui, gente, é uma função racional. Ou seja, é uma função representada por uma raiz. Desculpa, por uma fração. Raiz não, fração. Então, isso aqui é uma função racional. Por quê? Porque você tem uma fração aqui. Aí, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é o seguinte. Eu vou observar, olha, será que eu posso vir aqui, ó? Será que eu posso vir aqui no lugar do x e substituir por 3 aqui? Porque se fosse uma função polinomial, beleza, né? Mas aqui não, aqui você tem uma função racional, formada por uma fração. Então, se eu venho aqui agora, no lugar do x e coloco 3, olha o que vai acontecer, ó. 3 ao quadrado, no numerador, né? Menos 5 vezes 3, mais 6, dividido por 3, menos 3. Então, eu vou encontrar aqui 9, menos 15, mais 6, dividido por 0. Aqui em cima, 9 mais 6, 15. Fica 15 menos 15, dividido por 0. Vai dar 0 dividido por 0. Opa, tem algo errado. Isso aqui é uma indeterminação. Como já falei nos exemplos anteriores, lá nas aulas anteriores. Quando eu encontro no cálculo uma expressão do tipo 0 sobre 0, para calcular um determinado limite, nós falamos que isso aqui é uma indeterminação, né? Não é que o limite não existe, não é que é impossível, não. Pode ser possível, só que você não vai poder fazer a substituição numérica, tá? Então, nesse caso aí, nós temos que tentar fazer um artifício. Ou eu vou tentar fatorar a expressão. Aí vem aquela pergunta, tá, professor, e quando esse método da substituição vai falhar, o que eu tenho que fazer? Aí vem aquela pergunta, né? Qual a técnica que eu vou usar? Será que eu poderia utilizar o limite lateral? O que é o limite lateral? Tender aqui o x pela esquerda e pela direita para valores aqui próximos de x e chegar no resultado? Pode também. Pode também. Pode ser que dê certo. É uma tentativa. Estou dizendo o seguinte, ó. Você vem aqui, você atribuir valores para x menores do que 3, mais próximo do 3, por exemplo, 2,9, 2,99, 2,999, né? E para x maiores do que 3, sei lá, pensar assim, ó, 3,01, 3,0001, enfim, eu posso fazer isso? Pode. Você pode usar os limites laterais, com certeza você pode fazer isso. Só que vamos tentar fazer de uma outra maneira, sem ser por limites laterais. Vamos tentar pensar aqui numa outra possibilidade. Deixa eu ir apagando isso aqui para ficar bem tranquilo para você entender. Então, olha só. Agora, eu só vou tentar revisar. É uma revisão isso aqui, ó. Uma revisão de fatoração. Por quê? Porque se eu usar a fatoração, eu consigo fazer esse limite fácil. Quer ver? Ó? Só que para revisar isso, eu vou olhar. Essa função aqui,
é uma função de quê? Se for separar as funções do segundo grau. Essa função aqui é a função de quê? Do primeiro grau. Ok. Então, temos duas funções diferentes, uma do primeiro e do segundo grau. Nesse caso aqui, a função do primeiro grau não tem nada que fazer, não dá para fatorar nada aqui. Então, ele está fatorar a função do segundo grau. E existe uma formulazinha para ajudar vocês, aqui é uma revisão. Toda função do segundo grau, ela pode ser fatorada assim, ó. Lembrando a vocês que fatorar significa transformar na multiplicação. Então, se a função é do segundo grau, você pode usar essa expressãozinha aqui, ó, que está lá na apostila de revisão do ensino fundamental e médio, que você pode fatorar. Esse valor de A é o valor que eu pego aqui do lado x quadrado. Esse x' aqui e esse x duas linhas são as raízes da equação. Então, a fórmula é A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Ou seja, se você escreve essa expressão dessa maneira aqui, você está fatorando. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o x' e o x duas linhas. Para isso, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Vocês lembram? Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Vamos pegar a nossa função? Nossa função é o quê? Vamos chamar de equação. Então, aqui, ó, o valor de A é 1. Ó, aqui não aparece, é 1. O valor de B é menos 5. E o valor de C é 6. Aí eu vou jogar na forma de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Então, delta vai dar 25 menos 24. Delta é igual a 1. Achei o delta, agora eu vou fazer a segunda forma, né? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos lá, x igual a menos B, quem é o B aqui? Menos 5. Então, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes A, que também é 1. Aí fica x igual, vou fazer o x', né? Vai ficar 5 mais raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2, dá 6 sobre 2, que é 3. E o x duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que é 2. Depois que eu determinei aqui o x' e o x duas linhas, eu vou jogar na expressão para fatorar a expressão ou a função de segundo grau. Valor de A, 1. X menos, quem é o x'? 3. Quem é o x duas linhas? 2. Pronto. Essa expressão aqui, gente, ó, essa expressão aqui é essa mesma expressão aqui, ó. Essa mesma expressão, as expressões são iguais. Tá? Se você multiplicar esses dois parênteses aqui, você volta nessa função aqui. Então, pronto, já fatorei. Então, olha como é que vai ficar muito fácil o limite, ó. Limite. Essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, fatorada, virou o quê? Virou 1, né? Vezes x menos 3, vezes x menos 2, aí dividido, vou repetir essa expressão, x menos 3, quando o x tender a 3. Como o x aqui tende a 3, então isso aqui é diferente de zero, né? Então eu posso simplificar essa expressão com essa. Então sobrou o quê? Sobrou o limite de x menos 2, porque vezes 1 é o mesmo valor, né? Quando o x tender a 3. Nesse caso aqui, agora eu tenho uma função polinomial. Claro, depois que eu simplifiquei, ela virou uma função polinomial. Então, agora é só substituir direto. 3 menos 2 é igual a 1. Pronto. Então, significa o quê? Significa que o limite de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3, quando o x tender a 3, esse limite vai ser igual a 1. Tá? Então, aqui, ó, é só você recordar isso aqui. Ó. Tem que fatorar a expressão. Depois que você fatora, você substitui o valor aqui, ó, dessa fatoração e automaticamente você faz as simplificações devidas, que eu posso simplificar aqui porque o x tender a 3, ele pode ser diferente de 3, então aqui não vai ser o denominador, então significa que eu posso substituir. Fazendo a substituição aqui, simplificando, eu vou encontrar só essa expressão aqui,
como eu disse aqui, é uma função polinomial, eu vou substituir o valor de x direto, 3 aqui, e resolver o limite. Ok? Vamos para essa expressão aqui agora. Essa expressão aqui agora também cai parecido com aquela lá. Ó. Se o x tender a 3 aqui, fica 9 menos 3 ao quadrado sobre 3 menos 3. Aí fica 9 menos 9. Aqui já dá 0. Fica 0 sobre 0. Opa, de novo, uma indeterminação. 0 sobre 0. Não pode. Nesse caso, a mesma coisa. Eu vou tentar fatorar a expressão. E, como eu falei com vocês, por isso que é importante fatorar. Para você aprender agora como é que tem que fazer aqui cada caso. Bom, agora temos essa expressão aqui para fatorar, porque isso aqui, não dá para fatorar. Essa expressão aqui também é uma expressão, uma função de segundo grau. Vou pegar só essa aqui. Só que como aqui é uma diferença de quadrados, como isso aqui é uma diferença de quadrados, tem como simplificar mais fácil. Lembra, você vai tirar a raiz quadrada primeiro, a raiz quadrada segundo. Qual a raiz de 9? 3. Qual a raiz de x ao quadrado? X. Aí coloca um valor positivo e um valor negativo. Vamos repetir? 9 menos x quadrado é uma diferença de quadrados. Eu vou tirar a raiz quadrada primeiro, raiz quadrada segundo, vou colocar a raiz de 9, 3. Raiz de x quadrado, x. Eu vou colocar um valor positivo e um valor negativo. Pronto. Deixa eu dar uma melhorada nesse x aqui. Pronto, essa expressão aqui corresponde. Aí, quando eu faço isso, olha como é que ficaria. Limite. Essa expressão, 9 menos x quadrado, virou essa expressão aqui, fatorada. Então, seria 3 mais x vezes 3 menos x dividido por x menos 3, quando x tender a 3. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou simplificar x menos 3? Como é que eu vou simplificar essa expressão aqui com essa aqui? Se os valores são trocados. Aqui o x está negativo, aqui o x está positivo. Aqui o 3 está negativo, aqui o 3 está positivo, aqui o 3 está negativo. Olha, nesse caso aí, é como se você estivesse na matemática. Um número negativo dividido por um número positivo. O mesmo número, o que vai dar? Menos 1. Ou seja, menos 2 por 2 dá menos 1. Menos 10 por 10 dá menos 1. Ou seja, quando você tem dois números ou duas expressões que elas são iguais, só com sinais trocados, a divisão vai dar menos 1. Então, no nosso caso aqui, eu vou simplificar essa expressão com essa aqui, só que vai sobrar, ao invés de ser 1, vai sobrar menos 1. Tá? Porque elas são com sinais trocados. Eu estou dizendo assim, 3 menos x dividido por x menos 3, tá? Eu posso simplificar, só que o resultado vai ser menos 1 e não 1, porque os sinais são trocados. Então, minha função vai ficar assim, então, limite de 3 mais x vezes menos 1, quando x tender a 3. Então, agora, como essa função aqui é uma função, de novo, polinomial, né? A função aqui, onde está o x aqui, essa função é a função polinomial, então eu posso trocar o x por 3. Então, a resposta seria assim, no nosso caso. Deixa eu apagar essa parte aqui. No nosso caso, a expressão ficaria assim, então, ficaria 3 mais 3 vezes menos 1. Então, daria 6 vezes menos 1, que é menos 6. Então, esse limite aqui vai dar menos 6. Ok? Então, tem que lembrar dessas fatorações aqui, que é muito importante. Diferença de quadrados, função de segundo grau. Tem que sempre recordar isso aí. No próximo. Agora, nós temos aqui um exemplo bem particular, vamos dizer assim, né? Porque agora o que vai acontecer? O x tende a 3 aqui, correto? Se eu trocar aqui x igual a 3, eu vou ter assim, 2 vezes 3
mais 3 dividido por 3 menos 3. Não é isso? Aí eu vou ter aqui 6 mais 3 dividido por 0, daria 9 dividido por 0, que também é uma indeterminação, ó, porque o denominador aqui é 0, não pode ser 0. Então, nesse caso aqui, eu não vou poder substituir também nessa expressão. Só que esse exemplo especificamente, nós temos um probleminha nesse exemplo. Que probleminha? Olha só, eu não posso vir aqui trocar o x por 3, porque vai zerar o denominador. Eu acabei de mostrar para vocês. Mas, o detalhe é o seguinte, que essa expressão aqui e essa expressão aqui também não tem como fatorar. O que nós vamos fazer nesse caso? Eu aconselho você a fazer os limites laterais, tá? Porque não dá para fatorar a expressão, para poder fazer igual os exemplos anteriores aqui, ó. Esses exemplos anteriores, nós conseguimos fatorar aqui, Agora, nesse aqui não dá para fatorar as expressões, que elas não podem ficar mais simples do que estão aqui. Nesse caso, então, nós temos que recorrer a uma outra forma de fazer. No nosso caso, eu vou fazer os limites laterais. Eu vou calcular o limite de 2x mais 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, tá? Ó, pela esquerda, e vou fazer limite de 2x mais 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela direita. Então, eu vou usar aquela propriedade limitante. Que propriedade é essa? É assim, ó. Se o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, for igual ao limite de f de x, quando x tende a pela direita, os limites forem iguais e forem iguais a um valor L qualquer, um valor L, ou seja, se os limite à esquerda e o limite à direita forem iguais, e esses limites existem forem iguais a um valor L qualquer, então o limite da função vai ser automaticamente o limite de f de x, quando x tende a também é L. Por quê? Porque os limites laterais são iguais a L e eles existem, ok? Então, vou fazer essa propriedade. Observe que o objetivo, então, é tentar mostrar a vocês as formas que você tem de calcular o limite. Ok? Então, vamos fazer agora os limites laterais. Para isso, para facilitar para mim, vou construir uma tabelinha de valores. Ó, vou fazer assim, ó. Ó. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui valores à esquerda do 3. Então, seria, no nosso caso, os seguintes valores. Sei lá, vamos tentar aqui um 2,999. Ok. E valores à direita do 3 seria lá o 3,001. Beleza. Se eu faço isso e vou substituir na função, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2,999 mais 3 dividido por 2,999 menos 3. Aqui em cima, se eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar o quê? Vamos lá. 2,999 vezes 2. 2,999 vezes 2. Olha o que vai dar isso em decimal. Tá no calculador aqui para fazer essas contas rapidinho. Então, ó, vou pegar lá então. Vou pegar 2 vezes 2,999 igual mais, então, 2,999 vezes 2 mais 3 igual a 8,999. Então, aqui em cima vai ficar aqui em cima nós vamos encontrar
8,9998 dividido, né? Dividido 8,998 dividido, abro parênteses, por 2,99 menos 3. Então, eu vou encontrar aqui um valor, aqui embaixo vai sobrar menos 0,0001. Aí, quando eu dividir isso aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, aqui quando eu dividir, eu vou encontrar esse número aqui, ó, menos 8.998. Né? Então, se você observar isso aqui, o que vai acontecer? Se eu pegar esse número aqui e dividir por esse aqui, então quanto mais próximo aqui vai aumentando, isso aqui vai aumentando tanto que eu quiser. Se eu colocar aqui 2,9999, enfim, então ficou um número muito grande aqui, negativo. Ok. Agora vamos pegar para valores à direita do 3, então seria 2,3,0001 mais 3 dividido por 3,0001 menos 3. Então, aqui eu vou encontrar, ó, 2 vezes 3,0001 mais 3. Então, eu vou encontrar 9,0002 dividido 3,001 menos 3 vai sobrar 0,0001. Então, isso aqui vai dar 90.000,2. Então, ó, esse valor aqui é negativo, esse valor aqui é positivo. Ok. Então, mesmo que eles tenham o mesmo valor, como? Ó, como limite de 2x mais 3 sobre x menos 3, quando x tender a 3 pela esquerda, é diferente do limite de 2x mais 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, eles são diferentes. Por quê, professor? É porque esse aqui deu negativo, esse aqui deu positivo. Ó. Um valor positivo ou negativo, mesmo que tenha o mesmo valor, mas um é para o valor negativo, opa, um tende a um valor negativo, né? Um está tendendo a um valor negativo, tendo um valor positivo, eles são diferentes. Como os limites são diferentes, significa que esse limite aqui, ó, de 2x mais 3, 2x mais 3, quando x tender a 3, ele não existe. Por que ele não existe? Porque os limites laterais, ou seja, porque o limite da função, quando x tende a A pela esquerda, foi diferente do limite da função quando x tende a A pela direita. Se eles são diferentes, o limite não existe. Agora eu vou tentar colocar trabalhar com vocês uma questão que ela é muito cobrada, né? É muito básico para você compreender o conceito de limite. Eu trabalhei exatamente isso aí na primeira aula. Mas como eu estou fazendo uma revisão aqui de tudo, isso vai ajudar vocês na avaliação, então eu vou tentar fazer essa questão completinha. Então, olha só. Foi dada a função x² menos 16 sobre x menos 4. Faça o que se pede em cada item abaixo. Ok, então, pronto. Primeira coisa, ele quer saber o domínio da função. Gente, domínio da função. Se você observar, toda função que ela é fracionária, toda função fracionária, o denominador não pode ser zero. Então, significa o quê? Que neste caso aqui, o x menos 4 tem que ser diferente de zero. Então, x, passando o 4 para lá, tem que ser diferente de 4. Então, x não pode ser 4. Então, nesse caso aqui, o domínio da função é
qualquer número real menos o número 4. Por quê, professor? Porque o 4 zero é o denominador. Ou se você quiser escrever assim, pode escrever também assim. Domínio da função é todo x pertencendo aos números reais, tal que x ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 4. Por quê? Porque você observou que se o x for 4 aqui, vai zerar o denominador. Aí, nesse caso, a segunda pergunta. Nessa função existe o f de 4? Não. Ele não existe. Por que não existe? Ué, porque o 4 não está definido na função. Então, f de 4 não existe. Ok? A letra D, ele quer que você use uma calculadora para tabular os valores de f de x, nesses casos aqui, sendo 3,9, 3,99, 3,999. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir, né, esses valores aqui na função. Então, no nosso caso aqui, vou escrever só os dois para vocês verem aqui. Então, ficaria, f de 3,99 seria pegar... Desculpa, 3,9 seria pegar 3,9 ao quadrado. Não, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui por etapa, para vocês irem entendendo o que eu estou fazendo. Olha só. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a minha função, que é f de x igual x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4, e quero calcular esses valores aqui, para x igual a 3,9. Eu vou substituir, vou fazer 3,9 ao quadrado menos 16 dividido por 3,9 menos 4. Se você faz essas contas aqui, você vai achar 7,9. Então, quando x vale 3,9, a função vale 7,9. Se eu fizer a mesma coisa, colocar agora aqui, 3,99 ao quadrado menos 16 dividido por 3,99 menos 4, você vai achar 7,99. E a mesma coisa, se você fizer 3,999, você vai achar 7,999. A mesma coisa, quando vem na função, trocar 4,1 ao quadrado menos 16 dividido por 4,1 por 4,1 menos 4, quando você faz isso aqui, você vai achar 8,1. Então, aqui você vai achar 8,1. A mesma coisa, se você fizer 4,01 ao quadrado menos 16 dividido por 4,01 menos 4, você vai encontrar 8,01. Então, você vai encontrar aqui 8,01. Aqui você vai encontrar 8,001. Aí vem a pergunta. Ok, completei a tabela, tá? Estou observando os valores. Ok, qual é a pergunta? A função f de x, essa é a próxima pergunta, na casa da letra B, tende a que quando x se aproxima de 4? Dá para observar que está tendendo ao quê? 7,9, 7,99, 7,999, 8,1, 8,01, 8,001. Onde está tendendo? F de x, gente, está tendendo a 8, né? Ou seja, quando o x tende a 4, a função tende a 8. Então, a pergunta aqui, o que eu vou responder? 8. Beleza, agora vamos ver a letra C. A letra C é a mesma função, ele quer saber o limite da função, quando x tende a 4, você acabou de fazer anteriormente, que é 8. Mas agora, vamos exercitar, vamos tentar fazer de uma outra maneira, porque se você aproveitar as informações anteriores, você vai ver que vai tender a 8, né? Mas vamos fazer por fatoração, né? Posso fazer de outra maneira também. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 16, tem que fatorar isso aqui, né? Porque senão zero o denominador. De novo, como é o nome disso aqui? Diferença de quadrados. Se é diferente de quadrados, como é que é mesmo? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. Então, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 16 é 4. Coloca um positivo e um valor negativo. Deixa eu melhorar esse 4 aqui que está muito estranho. Então, eu venho aqui, tira a raiz, vai ser 4. Coloco um valor positivo e outro valor negativo. Correto? Então, vamos agora escrever de maneira diferente. Vai ser limite
Essa expressão aqui, fatorada, ó, virou o quê? Virou x mais 4 vezes x menos 4 dividido por x menos 4 quando x tender a 4. Posso simplificar essa expressão com essa, porque o x tender a 4 ele é diferente de 4, então vai sobrar limite de x mais 4 quando x tende a 4. Essa função que sobrou, ela é uma função polinomial, então é só substituir 4 mais 4 é igual a 8. Confere com a página anterior. Ou seja, eu posso ir me aproximando, usando os limites laterais, e vendo para onde a função está indo, nós chegamos à conclusão que também tende a 8. Agora, só para poder finalizar essa parte de limites, eu montei aqui um gráfico, e eu quero que vocês, observando esse gráfico, aqui é o gráfico, não gráficos, né? Observando o gráfico, eu quero que você, eu ia colocar mais de um gráfico, mas eu vou colocar um exemplo só. Eu quero que você calcule intuitivamente se existir os seguintes limites. Eu vou escrever aqui agora, ó. Eu quero que você calcule limite de f de x quando x tende a 0. Quanto que dá isso? Eu quero que você calcule o limite de f de x quando x tende a 2. Eu quero que você calcule o limite de f de x quando x tende a 3. Então, eu quero calcular o limite dessa função. Observe que nesse caso aqui você vai ter que olhar para o gráfico, tá? Olhar para o gráfico e a partir disso você vai encontrar o limite pedido aqui. Então, eu quero primeiro o limite tender a 0. Olha como é super fácil fazer isso. Claro que você aqui, ó, só tem o gráfico. Então, tá bom. Eu não tenho a fórmula, né? Eu não tenho a fórmula algébrica. Porque se tivesse a fórmula algébrica, você ia fatorar, você ia fazer esquerda-direita, enfim. Você tinha uma outra maneira de fazer. Como você não tem a fórmula, você tem que usar só o gráfico para responder. Mas olha só como é que eu vou ensinar um macetinho para vocês aqui. Eu quero calcular o limite tendendo a 0. Então, eu vou pensar quanto que vale o f de 0. É claro, né? Se eu quero calcular o limite tendendo a 0, seria inteligente pensar no f de 0. O que acontece? Aí, olha só, o 0 está aqui. Ó, eu quero calcular o f de 0. É só acompanhar para onde a função está indo quando x tende a 0. Então, olha só, a função é esse contorno aqui, esse gráfico aqui todo. Ok. Então, se a função aqui tende a 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou caminhar com a função e me aproximando de 0. Ó, eu vou até arriscar para você ver. Ó, eu estou vindo aqui, perto de 0. Ok. Eu fui aqui pelo lado esquerdo, vou vir agora pelo lado direito. Ó. Então, se você observar, quando a função tende aqui a 0, ó, tanto pela esquerda como pela direita, o meu gráfico está indo para o 0. Ah, então o f de 0 é 0. Sim, o f de 0 é 0. Então, se o f de 0 é 0 e a função está caminhando aqui para o 0, então o limite dessa função quando x tende a 0 é 0. Agora, vamos ver agora um outro exemplo um pouco diferente. Vamos falar aqui um contra-exemplo para vocês entenderem agora. Olha só. O outro limite eu quero quando x tende a 2. Então, tá. Então, vamos pensar no f de 2. Beleza, f de 2. Olha, se você olhar aqui, ó, o f de 2, no gráfico, tá vendo essa bolinha aqui fechada? Significa que o f de 2 é 2. Ok, o f de 2 é 2. Mas agora vamos tentar entender o limite de f de 2. Tentar entender o limite de f de 2. Ok. Limite de f de 2 não, limite quando x tende a 2. Olha, lembra aquele esquema? Tem que tentar analisar aqui a partir do gráfico. Então vamos lá, ó. Eu vou me aproximando de 2, me aproximando de 2. Opa! Pela esquerda, o gráfico está indo para onde? Está indo para 2. Então, vamos escrever isso. O limite
da função quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, aqui, ó, pela esquerda, está indo para 2. O limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, ó, pela direita aqui, está indo para 1. Olha, se o limite à esquerda deu 2, o limite à direita deu 1, eles são o quê? Eles são diferentes. Eles são diferentes. Se os limites são diferentes, os limites laterais, para onde a função está indo, eles são diferentes, significa que esse limite ele não existe. Tá? Mesmo que eu tenha o f de 2, o limite nesse caso aqui não existe. Por quê? Porque os limites laterais, ou seja, quando eu vou aqui pela esquerda, ó, se você observar aqui de novo, quando eu vou aqui pela esquerda, vou fazer de novo para você ver graficamente. Ó, quando eu vou aqui pela esquerda, deixa eu pintar para você ver aqui, é melhor. Ó, quando eu vou aqui pela esquerda, ó, pela esquerda, está indo para onde? Está indo para o 2. Quando eu venho aqui pela direita, ó, pela direita, está indo para o 1. Então, se hora vai para 2 e hora vai para 1, eles são valores o quê? Diferentes. Então, nesse caso aqui, o limite não existe. Ok? Então, o limite da função não existe para x tendendo a 2, porque os limites laterais eles são diferentes. Beleza. Vamos finalizar agora. Ó, eu quero agora o limite da função quando x tende o quê? A 3. Se eu quero quando x tende a 3, eu vou tentar aqui de novo, ó, mesma coisa, ó. Se eu venho pela esquerda, quando x tende a 3, quando eu venho pela direita, você observar, todos os dois estão indo para onde? Para 0. Então, no nosso caso aqui, vou até escrever para você, ó, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, está indo para 0. O limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, está indo para 0. Olha, eles são o quê? Eles são iguais. Se eles são iguais, o limite existe e é 0. Ó, 0, 0. Tendeu aqui, ó, pela esquerda para 0, pela direita para 0. 0 que eu falo aqui é o eixo y, então o limite existe e ele é 0. Ok? Então, nesse caso aqui, fechamos o exercício. Acho que agora finalizou. Ok? Então, essa é a proposta, a gente tentar ajudar vocês. Então, vamos fazer aqui uma revisão aqui, falando um pouquinho de como calcular o limite. Então, se eu pego uma função f de calcular o limite, o que eu tenho que fazer? Olhar o domínio da função. Vamos fazer uma revisão aqui rápida da aula. Então, vamos pegar aqui desde o primeiro exemplo. Ok, ó. Então, aqui, ó. Função polinomial. Substituição direta. Então, se ela é polinomial, é só calcular o f de a, que você calcula quando se tende ao valor direto. Se ela for constante, é a própria constante. Beleza. De novo, função polinomial, só substituir diretamente, como está dizendo aqui. Função racional, função fracionária, tem que fatorar, né, ou pelos limites laterais, mas você tem que fazer uma fatoração, que você pode fazer mais fácil. Mesma coisa aqui, fatorei. Aqui, como não dava para fatorar, né, não tinha como fatorar essas expressões aqui e essa expressão aqui, eu fui fazendo limites laterais. Tentei aqui a esquerda, tentei aqui a direita. Nós vimos que os valores são diferentes. Se eles valores são diferentes, ó, um é positivo e um é negativo, né? Um é negativo aqui, ó. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, o limite ele não existe. Nesse caso aqui, eu vou falar que o limite não existe. Ok? Por quê? Porque os limites laterais eles são diferentes. Então, o limite não vai existir nesse caso. E aqui nós fizemos uma tentativa de aproximação, já falamos também. E finalizamos aqui com a simplificação também e o gráfico. Ok? Espero que tenha ajudado vocês um pouco aí.
que eu vou trabalhar na realidade nas atividades avaliativas e na avaliação, questões desse tipo de limite. Eu vou revisar só aqui limite. Ok?